E aí, salve, salve, vocês estão tudo bom com vocês? Aqui é o tio João Bigon, tô com saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, cuidando dos papais, mamães, avós, vovôs de vocês, porque esse é um momento muito importante que a gente precisa estar unido e se cuidando. Hoje a gente vai aprender sobre o continente africano e os povos que estavam lá antes da colonização. Tio João Bigon, o que é colonização? Colonização é o processo em que os europeus, vocês vão aprender isso lá no sétimo ano, em que os europeus saem do continente europeu e eles invadem ou eles começam a se achegar, para usar uma outra palavra, aos povos que não eram da Europa, os povos dos outros continentes, as Américas, os povos da Ásia e os povos africanos. Os povos africanos, especialmente porque foram de lado do continente africano que os europeus sequestraram vários africanos e transformaram eles em escravos nas Américas. Então o que a gente vai aprender hoje é antes dos europeus chegarem na África e o que esse povo pensava, como esse povo vivia lá. Né? É importante entender que esse é o momento em que a África ainda não tinha sido colocada um rótulo de um continente onde só existiam escravos. Nessa época, a África existiam vários reis, rainhas e grandes impérios, como o Egito, que a gente aprendeu há pouco tempo atrás. A gente não vai falar do Egito hoje, na verdade, a gente vai falar rapidamente do Egito, porque a gente vai falar do reino de Kush, que foi um reino que de alguma forma dominou o Egito em determinado momento, porque era um reino muito rico. Né? Mas, acima de tudo, a gente vai falar agora do continente africano, quando ele era um dos maiores continentes, um dos mais ricos continentes, que carregava as maiores civilizações e maiores povos da história antiga. Você encontra isso lá no capítulo 5 do nosso livro, na página 76, intitulado África, Diversidade de Povos e Reinos. A diversidade de povos e reinos, na página 77, né? E aí fala que a África ela é formada por 54 países, mas que antes dela ser dividida por 54 países, antes da colonização, porque essa divisão é uma divisão já depois da colonização. Antes da colonização, a África não era dividida em 54 países. Eram muito mais países, eram muito mais povos. Na verdade, ela nem era considerado, não eram considerados países, porque eram reinos gigantescos e poderosos. Então, não tinha essa divisão tão definida assim. Né? E aí a gente tem três povos especiais, né, que são os principais. Eu vou mandar um textinho para vocês, eu vou estar mandando talvez um vídeo no YouTube, né, mas provavelmente vai ser esse vídeo um textinho para vocês entenderem melhor. Mas os três reinos africanos antigos, os principais eram o reino de Kush, o reino de Aksum e o reino de Cartago. Esses três territórios, eles são territórios que eles estão distribuídos no continente africano. O continente africano ele é bem grande, ó. Tá dando para vocês verem? É aqui. O continente africano é um continente bem grande. Ele é um dos maiores continentes, inclusive, do nosso mapa. Né? E aí, por que são três reinos para falar de um continente tão grande? Se o continente é grande, tinham mais reinos, sim. Só que esses eram os grandes impérios da África antiga, da África pré-colonial, ou seja, da África antes da colonização, antes dos europeus invadirem a África e pegarem todos os africanos e transformar, todos não, mas boa parte dos africanos, e transformar eles em escravos e dar o rótulo para eles de escravos. Tanto que hoje, quando a gente pensa em África, automaticamente a gente pensa na escravidão. Só que antes da escravidão já existia a África, porque é um continente muito antigo, né? E aí, por conta disso, a gente vai falar dessas três grandes civilizações, porque elas eram tão poderosas que todos os outros territórios do continente africano eram dominados por eles, eram dominados por esses três territórios. Então você tem o reino, primeiro aqui, o reino antigo de Kush. O reino de Kush, ele é o que a gente chamaria hoje de Núbia, o território da Núbia. É, é um reino em que ele pega um território muito grande, né, do continente africano. E esse território muito grande do continente africano que ele pega vai desde o Egito, desde o norte da África, até quase a metade do mapa. Né? E aí, o que significa isso? Essas partes das regiões do continente que esses reinos dominavam, está diretamente ligado com o tipo de coisa que esse reino fazia quando dominava. Em que sentido, professor? No sentido de que quando ele domina, já que o reino de Kush ele domina o norte da África e um território que vai até metade do mapa, ele domina o território do deserto, os territórios com deserto, e uma parte dos territórios que tinham conexão com o rio Nilo, que é o principal rio do Egito Antigo, como a gente estudou na matéria que passou, né? Que era o rio que proporcionava vida, alimentação e transporte para os egípcios. Então, a economia, por exemplo,
E a religião, por exemplo, da sociedade africana do reino de Kush estava diretamente ligada com o fator geográfico dela, que é o quê? Está ligada ao deserto, está ligada ao rio. Está ligada ao deserto por quê, tio? Está ligada ao deserto no sentido de que os viajantes que viajavam a camelo para fazer comércio estavam ali dentro do reino de Kush. E os caras que faziam comércio via Rio Nilo, né, utilizando a alimentação que o Rio Nilo proporcionava, também estava ligado à economia do reino de Kush, né? Você tem um outro que é o reino de Aksum, que está ali na região da Etiópia, que é uma região onde tinha muito ouro, uma região onde a terra produz muitos minerais, muito ouro e muita produção de diamantes e tudo isso, né? Então foi um dos reinos da antiguidade mais ricos da época, né? E você tem por último o reino de Cartago. Antes de passar para o reino de Cartago, vou voltar a falar rapidinho aqui, né, que é uma característica em comum desses três, que na África Antiga, por mais que pareça, diferente do mundo ocidental, diferente da Europa, as lideranças políticas maiores eram femininas. Então, você tinha, por exemplo, no reino de Kush, é o primeiro que eu falei, o Império das Candaces, que eram as rainhas Candaces. Quem eram as rainhas Candaces? Eram imperatrizes, grandes guerreiras. O filme Pantera Negra, por exemplo, mostra aquela tropa das Dora Milaje, aquelas moças carecas e tal, que eram as guerreiras que defendiam Wakanda, que é muito inspirada nas rainhas Candaces, que elas eram rainhas que muitas delas, como símbolo da sua posição política, no caso, posição de rainha, raspava a cabeça para se diferenciar dos outros, né, dos outros povos. Inclusive, eu vou mandar um vídeo que eu participei falando do filme do Pantera Negra para explicar um pouco sobre a África Antiga, para vocês verem. Eu acho que eu já falei para vocês sobre esse vídeo. E elas eram chamadas também de rainhas mães. Isso é muito interessante, porque é uma África que a gente não conhece, né? A gente quase não vê. O reino de Cartago, por exemplo, que é o último que eu estava falando, era um reino que era muito ligado ao mar, assim. Ele tinha ele era próximo do mapa da África, já mais para baixo, onde era muito ligado à região do mar que dava para a Ásia. Então, por conta dessa localização geográfica dele, o reino de Cartago ele era um reino muito ligado ao comércio marítimo, à transferência, à troca e venda. E é justamente pelo antigo reino de Cartago que os portugueses começam a comprar e vender escravos ali no continente africano, porque eles vêm pelo lado do mapa, onde era o reino de Cartago, que era um reino muito ligado à economia marítima, né? Alguns pontos que a gente tem em comum esses três reinos. As religiões eram religiões majoritariamente animistas, religiões que tinham vários deuses, tinham um deus supremo, mas também adoravam vários deuses, deuses que tinham ligação a elementos da natureza, deuses que tinham ligação com a força da vida das pessoas, da alimentação, da prosperidade da terra, da fertilidade da terra, da colheita, do sol, da lua, né? Você tem também os reinos de Gana e de Mali, que são um pouco diferentes, são os reinos por onde também os europeus fizeram algum tipo de comércio depois, que também tinham essas mesmas características. A sociedade ela era hierarquizada, então você tem um rei supremo, uma rainha suprema, o imperador, né, que não se considerava diferente da Europa, ele não se considerava melhor que os outros, mas ele tinha uma posição de privilégio comparada aos outros, mas ele não usava desse poder para oprimir as outras pessoas. Então você tem uma diferença aí de como a sociedade era organizada, né? Mas você tem uma hierarquia, você tem líderes religiosos, sacerdotes abaixo desse rei, você tem escravos também, mas os escravos não eram tratados com violência, eles eram tratados como uma base da sociedade, trabalhadores comuns, e você tem unindo tudo isso, a produção agrícola, a produção de alimentos que estavam sendo transportados aí pelo mar e também pelos rios, né, como característica comum. Eu vou deixar um texto para vocês entenderem também outras coisas, outros pontos em comuns, coisas diferentes, coisas que são importantes de vocês saberem, para vocês copiarem no caderno, mas no geral é isso aqui. Beijo, galera, tamo junto.